Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, boa noite, mundo, boa noite, Sistema Solar. Estamos aqui com o Rolando Caroço, número 7. Nós temos os comentaristas hoje, Lucas Carnevale e Thomas Carvalho. E aqui o seu apresentador, Cadmo, está aqui mais uma vez o Rolando Caroço, né? Apresentando o Rolando Caroço. Vamos lá, nós tivemos nos dias de terça e quarta-feira os jogos da Libertadores. Nós tivemos também uns jogos nos dias de terça, de quarta e quinta-feira. E então eu vou começar aqui falando do jogo do Palmeiras, onde o Palmeiras simplesmente massacrou o River lá no estádio Libertadores da América, no estádio do Independente, né? O estádio Monumental está em reforma. E o Palmeiras ganhou lá de 3-0 na Argentina. E então vamos começar. Eu vou dar a bola pro Lucas para ele falar o que ele achou do jogo e tudo mais. Fala aí, Lucas. Eu não vi esse jogo que tu falou, mas como a gente está ainda mesmo em 2021, sobre a validade da União Palio, o outro apresentador que não pôde estar aqui hoje, que no caso é o Matheus, ele pediu para que eu trouxesse as ideias dele sobre o jogo que ele presenciou de fato, viu o massacre e os golaços claramente inspirados, claramente que a Europa roubou do Brasil. Mas vamos lá. Primeira coisa que o nosso amigo Matheus ele pediu para eu falar é as considerações sobre o lugar onde o jogo foi realizado. O Monumental, que é o estádio do River Plate, está sob reforma. Então, o jogo ele foi feito na casa do Independiente e do Racing. Só que o que acontece? O estádio ele é em homenagem ao título, ao torneio que o Independiente mais tem, que é a Libertadores da América. Tá. Uma coisa interessante é que o Palmeiras ele começou primeiro recebendo os ataques. O River e tal. Principalmente tendo dificuldades pelo lado direito. O que aconteceu foi que depois tinha uma pressão constante do River e uma linha alta meio estranha, que fazia com que o sistema defensivo do Verdão ficasse fragilizado. Só que o que aconteceu? Aos 27 minutos, tem um erro entre o Armani e o Pinola, que são dois jogadores do River, que ele faz uma comparação até interessante, que é no momento do jogo do Paysandu e Londrina, no qual tem um ataque do Londrina. O Paulo Ricardo e o Mikael acabam correndo em cima da bola, mas eles trombam um em cima do outro. Aí ele fez essa comparação aqui. E acabou que nesse vacilo, um grande jogador que esteve por um momento bem ruim, porque ele estava jogando no Remo, se destacou em alguns clubes como o Atlético Paranaense, fazendo o gol do título da Copa do Brasil de 2019, e ele abriu o placar lá no estádio do Rojo, 1-0 Palmeiras. O que aconteceu foi que depois o River Plate ele deu uma de ferroviário, ele começou a pipocar e foi decaindo cada vez mais ao jogo. Aí o que aconteceu? Primeiro, houve a expulsão de um jogador do River, que foi o Carrascal. O Palmeiras ele conseguiu também um golaço de falta, uma jogada ensaiada, e que eu pensei, na moral, quando eu vi aquilo, tinha sido um erro, só que na verdade foi tudo treinado, esquematizado ali, não sei como, ficou muito firme. Nisso o Palmeiras, o que a gente pode falar do jogo em si? O Palmeiras ele conseguiu meter um 3-0 na casa, entre aspas, do River. Ele conseguiu uma goleada histórica nesse time que tem perturbado os brasileiros desde 2018, inclusive isso Grêmio e Flamengo, só que o Grêmio foi um dos poucos que focaram para eles, o Flamengo ganhou no finalzinho, e o Palmeiras meteu essa goleada. O que aconteceu foi que eles estabeleceram uma vitória, o time do River se desesperou, e acabou que saíram completamente desestabilizados. Uma situação que a gente viu muito recorrente com o Ipiranga. O Ipiranga que perde a paciência, principalmente depois de levar o gol,
Aí ele parte pra cima, quebra. Uma coisa muito parecida de futebol uruguai. Só que no futebol uruguai aquilo já é de acordo com o jogador. Aí com a gente não. Com a gente. Mas aí a gente vai ter essa própria discussão sobre o que é de fato agressão ou não no outro jogo que a gente ainda vai discutir. É isso. Sim, corroborando com o que o Matheus falou, né? A verdade é que o River entrou no esquema de 4-1-3-2, né? Enquanto que o Palmeiras entrou com 3-4-2-1, né? E as linhas do meio bloquearam bem o meio-campo do River. O meio-campo do Palmeiras bloqueou bem o meio-campo do River, na linha de 4. E que os alas desciam um pouco mais, né, para fazer uma linha de 5, né, lá embaixo. A proposta do Palmeiras não foi ficar com a bola, né, tanto que foi um 70% de posse de bola do River, mesmo com um a menos. O Carrascal foi expulso um pouco depois do Palmeiras fazer 2-0, aos seus 60 minutos, né? O jogo saiu aos 47. O River simplesmente adotou a estratégia de: se vocês vão jogar no futebol, a gente vai jogar uma porrada. E era para ter tido no mínimo mais um jogador expulso, né? Foram vários cartões amarelos por dois lados, né? O Palmeiras teve 3 jogadores amarelados, enquanto o River, a expulsão é mais 3, mas foram mais 3 cartões amarelos, enquanto o Palmeiras teve 4 cartões amarelos. E então alguns desses poderiam ter sido expulsos. Teve uma situação em que um jogador do River, não lembro bem o lance, mas ele já estava amarelado. Ele fez uma falta fora sem bola nenhuma, né? O juiz decidiu dar vantagem e ele não voltou e deu amarelo para expulsar o cara, né? Foi decisão dele. Thomas, você tem alguma coisa para falar do jogo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que estiver ouvindo, Jossa. Uma primeira correção: o estádio Libertadores de América não é das duas equipes de Avellaneda e do Racing. Ele é exclusivo do Independente. O Racing joga no El Cid. Isso mesmo. Tivemos, vamos dizer que foi o massacre do porco elétrico. O que nós vimos nesse jogo entrou em campo sabendo o que tinha que fazer e ao mesmo tempo se inspirou no que aconteceu em 1999, quando este Palmeiras também derrotou o River Plate pelo mesmo placar, encaminhando a sua vaga na final e vindo estar o seu primeiro e único título da Libertadores. Poucas vezes vimos aquele que muitos consideram como o melhor técnico, uma cara de merda, vendo o seu time ser humilhado da forma que foi. O massacre, o porco estava ao pare. Daí o Palmeiras, né? Só uma catástrofe, só se por um acaso o River Plate se vestir de Cuiabá e o Palmeiras se vestir de Remo para tirar a vaga da Libertadores. É isso aí. De fato, foram jogadas assim bem interessantes do Palmeiras, né? Foram gols bem interessantes. Teve uma jogada que o Luiz Adriano simplesmente deixou acredito que tenha sido o Rojas no chão. Simplesmente ele pegou, virou, passou, né? Com as linhas do River estavam muito altas. E o Palmeiras aproveitou bem os contra-ataques e a bola parada, né? Parafraseando o torcedor do River, né, no massacre de 6-2 e impôs ao Nacional, né, ele disse: se o River jogar daquele jeito, ele vai tomar um gol de 359 gols do Rony. Tomou um, né, quando o jogo estava ainda com os 22 em campo. E, enfim, ele prevê o jogo basicamente. E agora nós vamos falar do jogo da outra semifinal. O jogo aconteceu na quarta-feira. Boca e Santos na Bombonera, onde simplesmente o Santos foi assaltado. A estratégia o River ele não foi tão violento, mas tiveram 2 ou 3 lances bem violentos que poderiam tranquilamente ter levado alguns jogadores do Boca serem amarelados, né?
Foram faltas principalmente no Marinho. E foram poucos lances assim, extremamente violentos, mas foi um jogo muito faltoso por parte do River e o Raptors não deu quase nenhuma falta. Teve situação em que o jogador do Boca meteu a mão na bola dentro da área e o juiz não viu nada. Né? O Raptors não viu absolutamente nada no lance, sem falar no pênalti, que foi uma cotovelada na costa do Marinho. Pênalti claríssimo. Provando que aqui o Rolando Caruso, quando fala que os times argentinos são favorecidos, a gente não tá falando besteira, a gente tá falando a verdade. Lucas, você tem alguma coisa para falar do jogo do Boca e Santos? Tenho sim. Tipo assim, primeiro, o jogo ele tá, como todos os jogos nessa temporada, clima atípico, porque eu acho que todos aqui, não só do Rolando Caroço, mas você mesmo que acompanha, sabe como é a La Bombonera nas situações normais, com a questão da torcida e até mesmo o mito que tem o estádio sobre os brasileiros, no qual até hoje pouquíssimas equipes conseguiram vencer. Equipes como o Fluminense, Nacional, Palmeiras, Santos de Pelé e o Paysandu de Yarley e tal. O que acontece? Esse jogo ele foi um jogo movimentado tanto pelo Santos como pelo Boca Juniors, só que ele abusou desse aspecto violento da coisa. A gente viu, não só eu, mas os próprios administradores do podcast aqui, nós vimos uma imagem de propaganda da Conmebol para essas duas semifinais, a decisão e tal, que é rumo ao Rio de Janeiro, que é a final. O que aconteceu foi que aquela imagem claramente mostrava um apoio implícito ou explícito da Conmebol aos times argentinos. E nem o jogo deixou mais claro isso, mais claro do que esse jogo do Boca com o Santos. Cara, no lance que tu falaste, que o Marinho sofreu, foi dois pênaltis em um. O cara conseguiu ser faltoso embaixo e em cima. E mesmo assim, onde estava o VAR? Onde estava o juiz? E onde estava o bandeirinha? Pô, o que tinha ali revisão, o que tinha ali os caras vendo ao vivo e não marcaram. Aí quer dizer, depois o pessoal brasileiro reclama de outras situações que já aconteceram de fato e não dá em nada. Porque a Conmebol ela faz o que quer e o que não quer com os brasileiros. Porque essa é a verdade. Não é os peruanos, os bolivianos. Até porque quem se destrói na Libertadores, eles são eles próprios, não é a arbitragem. No caso brasileiro, é. Quem não se lembra da Chapecoense sendo eliminada previamente em 2017, ou até mesmo da questão em 2018, não do Bressan, botou a mão na bola, porque aquilo foi infantilidade dele, mas do técnico que havia sido expulso no primeiro jogo, indo falar com os jogadores no segundo jogo, lá dentro do vestiário, ou seja, quebrando totalmente as regras. Como que a gente não vê esse favorecimento dos argentinos? É isso. Os dois times entraram no esquema tático do 4-4-2, né? Tanto o Boca quanto o Santos, eles são times que jogam em contra-ataque em velocidade. Apesar do River ter uns jogadores com uns 500 anos de idade, né, como o Tevez, que bota de centroavante para correr e ele, enfim, tem uns 500 anos já. Mas o Santos conseguiu manter mais a posse de bola, foi um time mais paciente, na minha opinião, dominou o jogo. Não à toa teve mais contra-ataques que chegaram ao gol, né? Conseguiu finalizar mais, conseguiu finalizar mais o alvo, né? E foi um jogo bem equilibrado, foi um jogo muito tático por parte do Miguel Ángel Russo e do Cuca, né? O Cuca, ele fez deu umas mexidas no time, foram bem interessantes quando ele tirou, por exemplo, o Soteldo e botou o Sandri, porque o time está sendo sufocado pelos contra-ataques do River. Foi uma mudança bem interessante, que o Sandri ele marca mais, ele conseguiu melhorar o jogo para o Santos. Chegou nos últimos minutos, o River conseguiu ser melhor,
com a mudança do Arian Russo, né? Ele tirou o Soldano e colocou. Desculpa, ele tirou o Salvio e colocou o Buffarini, né? Aquele Buffarini que jogou até no São Paulo. Ele é um lateral, mas ele fez aquele lado, né, do campo, né? Lado pelas pontas, né, e não como lateral. Então foram mudanças assim, bem interessantes. Um jogo extremamente tático. Eu acredito que o Santos foi melhor. O pênalti foi de favorecimento absurdo, né, para cima do Santos. Mas é isso, né? Vamos ver como é que vai ser na Vila. Thomas, você tem alguma coisa para falar? Foi colocado aí no apoio implicação, apoio explícito que a senhora Comembol fez no seu post, né? Dando a entender de que Boca e River já estariam na final. Aliás, você cometeu um crime agora de colocar Carlitos Tevez, um jogador do River Plate. Se esse podcast chegar na Argentina, metade da Argentina vai te matar. Só isso que eu vou te falar. E também antes de Eu falei iniciar, River Plate? Eu falou falei River River Plate, Plate. desculpa. O Eu River... falei errado, desculpa. O apresentador também erra. Depois que eu te pago. Só um complemento aqui à fala do Thomas. Cara, eu só vim agora me tocar do erro que tu tiveste. Eu lembrei do Galvão Bueno falando falando do estádio do Liverpool, que o time que jogava lá era o Red Devils. Puta que pariu. Não, mas eu tava focando aqui nas minhas anotações, eu provavelmente devo ter errado. Eu nem me toquei, pra ser sincero, mas enfim, a gafe foi cometida, peço desculpa, até o jogador do Boca, e é isso aí, Thomas, fala aí que tem que falar. Iniciar, né? Parabéns ao Soteldo no meio da curva. O curioso caso do homem de 1,60 e uma fração, não sei o Soteldo, estava lá para separar a briga. Parabéns a nosso venezuelano, jogador do Santos Futebol Clube. No jogo do LDU ele também foi separar a briga, é a função dele. Não, mas se ele tiver que ir pra porrada, ele também vai, é capaz de derrubar uns 3 ali. Mas enfim, a gente consegue ver que, diferente do River, o Boca já é um time que já não tem tanta técnica assim. Por mais que tenha um ou outro jogador interessante, como o próprio Tevez e o Eduardo Salvio também, que são jogadores que atuaram na Europa, que conseguem ali fazer a diferença. Mas de resto, o Boca, ele é aquele time que, assim, sabe jogar competições de mata-mata, não à toa é o segundo maior campeão da Libertadores, pelo menos dentro da Argentina. Mas a gente sabe que, se for olhar peça por peça, o time do Boca é inferior a muitos outros que disputaram a competição. E o Santos, novamente, com a mesma filosofia que levou a equipe a ser campeão brasileiro em 2002. Eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. Que a verdade é essa. Não tem dinheiro para contratar ninguém. E mesmo que tivesse, o Santos não poderia registrar atletas. A filosofia Porque por causa do banimento também, né, de contratação, ele não pode. Passadas, isso reforça até uma frase de um jornalista, que eu não vou citar o nome, mas é muito bom, que ele fala que o problema das instituições são as pessoas. O lema é: não tem dinheiro para contratar? Põe os moleque aí para jogar. Ele põe, o Cuca vai, põe os moleque para jogar, junto com Marinho e Soteldo, né? Porque o time se resume basicamente a Marinho e Soteldo. Se resumir ao Carlos Sanches também, mas o cara tá batido. Mas enfim, bota todo mundo para jogar e dá conta do recado, como a gente conseguiu ver. Agora, como também falou, né? Curioso, porque assim, o lance do pênalti, Marinho. Se fosse o contrário, e aliás, não precisaria nem ser um pênalti, mas se fosse qualquer coisa envolvendo o Boca Juniors, eles iam mandar o juiz revisar o lance e nem expulsar o cara. Porque basta lembrar o seguinte: em 2018, nós tivemos Boca e Cruzeiro, antes do Cruzeiro fazer todas as cagadas que ele fez a ponto de parar no cenário. Mas a gente teve aquele lance, aquele choque acidental entre o Dedé e o goleiro do Boca Juniors. E todo mundo viu que foi um lance acidental, um acidente de trabalho. Mas o seu juiz, por puro espírito de porco, / espírito de Comembol, foi lá
simplesmente não tinha o que fazer, foi revisar o lance e expulsou o zagueiro do Cruzeiro. Como a gente consegue ver esse favorecimento, claro, em cima dos times argentinos. Nós até falamos outro dia, né, do ano, o especial de Natal, né? A Conmebol faz muita grossa para times argentinos que não disputam a primeira divisão do campeonato argentino, mas que por algum motivo, ganham alguma Copa e entram na Libertadores. A gente tem um exemplo do Tigre, que fez parte até do grupo do Palmeiras, mas que disputa a segunda divisão do campeonato argentino. E nós falamos que se o América ganhasse a Copa do Brasil, coisa que infelizmente não aconteceu por culpa deste que fala, se o América ganhasse a Copa do Brasil, a Conmebol ia dar um jeitinho de tirar o Mineiro da competição, mostrando claramente o favorecimento para clubes argentinos. Eu não vou me espantar se houver um favorecimento desgraçado a favor do River Plate contra o Palmeiras na semana que vem. Se for 4-0, 6-1, porque tem critério do gol fora, e acontecer do River Plate ganhar e se classificar, a gente sabe que tem dedo da Conmebol no meio, né? Mas, se for pegar bola por bola, o Santos tem grandes chances de passar por esse Boca Juniors. Lembrando que o Santos foi o primeiro dos clubes brasileiros a vencer o Boca dentro de La Bombonera. Já citamos o Santos de Pelé, teve o Cruzeiro de Ronaldo, o Paysandu de Arley Limitada, Fluminense, agora vem o Fla-Flu. Tivemos também, mais recentemente, o Internacional Grande Abelão. Mas é isso. Clubes brasileiros. Posso dar só uma informação, camarada? Pode. Pode, Lucas. Não, só tava vendo esse comparação ridícula que fizeram. Porque, tipo assim, acho que foi esse ano que o River jogou com o Jorge Wilstermann no mesmo grupo. Que, tipo assim, mostrava os 2 jogos de ida e volta da fase de grupos. Aí no primeiro tinha sido 3-0 pro Jorge Wilstermann. E no segundo tinha sido 8-0 pro River. Eu fiquei com aquilo. Aí quando eu fui pesquisar o Jorge Wilstermann, ele joga a mais de 2.400 metros acima do mar. Aí esse pessoal querendo já tirar o mérito, todo o mérito que foi feito pelo Palmeiras nessa disputa da Libertadores. O que o pessoal tem que entender é que o Palmeiras ele é um time absurdamente regular. Na verdade, eu estava até conversando isso com o nosso ADM palmeirense, que é o Matheus, que como é que vai ser essa questão das disputas de título do Palmeiras. Por quê? Porque a Copa do Brasil, a final dela, só vai ser depois da decisão da Libertadores, se o Palmeiras conseguir chegar até a final, e vai ser uma decisão imensa. Fora isso, tem o Brasileiro e já estaria às portas do Mundial. Então, como é que ficaria essa questão da Copa do Brasil? E esse time que, apesar de cansado, mantém uma regularidade e mantém um ótimo elenco. Porque mesmo sem lá as estrelinhas e tal, como manteve um certo time do Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome, quer dizer, ele consegue manter o alto nível. Ele conseguiu se manter nas 3 competições que está disputando e está concorrendo a título nas 3. E é isso. União Palha. Da continuidade, né? Nós estamos torcendo aqui pro União Sameiras, né? Sameiras, torcendo por 2 times, principalmente porque são times argentinos, né? Que se favorecem tudo mais. E no caso do Santos, foi favorecido vários jogos, né? Pela arbitragem em vários jogos, não só da Libertadores como do brasileiro, né? E isso foi um erro gritante. E o árbitro nem sequer foi ao VAR, né? Mas, enfim, eu espero que dê tudo certo na Vila Belmiro. E é isso. Nós vamos agora falar do Brasileirão. Enquanto falamos aqui, está rolando o jogo para decidir a parte de baixo da tabela.
o jogo entre Vasco e Atlético Goianiense. Mas nós vamos comentar mais a parte de cima, que foram os jogos de ontem, que a gente teve o São Paulo perdendo de 4-2 pelo Red Bull Bragantino e teve o Flamengo peidando para o Fluminense, né? Vocês têm alguma coisa para falar da situação dos times e tudo mais? Eu fiquei. Na verdade, eu via, tipo assim, a cada 5 minutos eu via um jogo, né? Eu colocava a tela num e no outro. Eu comecei primeiro vendo o jogo do São Paulo. Aí eu vi que o Bragantino estava muito pressionado e o São Paulo estava desfalcado de um dos seus volantes, que é o Luan. O que acontece? Com a ausência desse jogador, o São Paulo perdeu a consistência na retomada de bola, principalmente depois de meta, depois de impedimento. O que acontecia? O Bragantino roubava a bola e chutava para o gol. Só por causa disso, o Bragantino conseguiu fazer 2 gols. Aí, quer dizer, já é uma vantagem interessante, que havia poucos gols no campeonato. É uma das melhores defesas até hoje, mesmo com essa goleada. Mas também mostrou que o elenco do São Paulo, apesar de ser bom, ele tem suas falhas. E principalmente, como é que ele fica em relação a desfalques. Aí nisso, o São Paulo até tentou esboçar uma reação com o Tietê, só que o Bragantino fez mais um gol aos 26, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda. O que aconteceu? O São Paulo voltou a encontrar problemas na saída de bola. Se eu não me engano, nas estatísticas do jogo, foram 15 roubadas de bola, pelo menos, só nesses lances de meta ou impedimento que o goleiro cobrava e eles tomavam do jogador. Tá. Isso, o Bragantino conseguiu fazer mais um gol no segundo tempo. O São Paulo também fez mais um, terminou 4-2. O que aconteceu? O Bragantino consegue pontos importantes para se fora ou tentar sair do G4. Eu não sei em que posição o Bragantino está no momento. E o São Paulo, ele, apesar de diminuir um pouco o ritmo da distância entre ele e os times do G6, não teve muita diferença. Primeiro, porque o Flamengo estava jogando bem e tal no início, com o gol do Arrascaeta. Só que durante o segundo tempo ele levou o empate e um gol de virada aos 49. E, meus amigos, foi um jogo muito... Pelo menos a parte do segundo tempo, que eu vi quase todinho, porque eu estava desesperançado do jogo de São Paulo. Cara, eu vi o Fluminense atacando, o Flamengo contra-atacando, mas cada vez mais o Flamengo cometia falhas. O Gabigol foi substituído pelo Pedro. O Pedro ele conseguiu corresponder, mas aquela clássica do futebol, quem não faz leva. Acabou que o Fluminense conseguiu, numa falha do goleiro, na verdade, se eu não me engano, foi uma falha do zagueiro que tocou, aí acabou sobrando pro cara do Fluminense que fez o gol. O que acontece? O Flamengo diminuía a vantagem sobre o São Paulo enquanto ganhava. Até mesmo o empate. Mas manteve os 6 pontos, 6 pontos, se não me engano. 7 pontos, isso. Se o Flamengo ganhasse, diminuiria para 4. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Só que o jogo é com o Grêmio, então provavelmente o Grêmio leva. O que aconteceu? Desculpa pelo modo clubista aí, mas paciente. O que aconteceu? A diferença só diminuiu 1 ponto, porque o Internacional ganhou. Deu 2-0 o Ceará. Essa foi a única mudança direta no quadro do G6. Porque o Grêmio ele havia ganhado, ele ganhou por 2-1 o Bahia, levando em conta que mesmo o clubista, o gol do Gilberto foi anulado erroneamente, porque eles disseram que ele estava impedido. E no frame dá para ver que no momento em que há o passe para o Gilberto está na linha atrás do Kahneman, então o Bahia foi prejudicado. Era para ter sido 2, porque foi um golaço do Gilberto, venhamos. Mas, como o VAR erra, ainda que propositadamente na Conmebol, e aqui talvez também, não sei, o Grêmio ganhou, ficou no G4, só que o Inter ganhou. Então o Grêmio foi para o 5º lugar. Só que lembrando que ele também tem um julgamento. Então essa situação do G4 ainda pode mudar em janeiro,
porque vai ter o confronto entre Flamengo e Grêmio. É isso. Thomas, tem uma coisa para falar? Incrível como. Engraçado, né? De todos os times paulistas, que tá mais no encalço do sapato do São Paulo, o time que é a maior pedra no sapato do São Paulo, é o Red Bull Bragantino. Porque acabou a temporada, agora a temporada eles não vão mais se enfrentar. O Red Bull Bragantino foi o único time paulista que o São Paulo não ganhou. Não ganhou no Paulistão, que foi, inclusive, o primeiro jogo após a volta da competição da pandemia. E não ganhou no Brasileiro. Sempre tem ali um calço forte. Uma partida irreconhecível para você ver como todo mundo sabe que o elenco do São Paulo ele é um elenco até certo ponto, e como a falta de um jogador proporcionou todo um desastre naquele meio. A ausência do Luan, que é o único volante com características de marcação naquele time do São Paulo, porque os outros são jogadores mais de saída de bola. A ausência dele fez toda a diferença para que o São Paulo tivesse uma noite desastrosa. Tivemos também, né, o nosso querido Fernando Diniz, né, formado em psicologia, aquele que deveria ser responsável por estabelecer a paz, estava incitando a violência pela segunda vez em uma semana. Já que na semana passada, antes do ano acabar, olha que coisa bonita, né? Ele querendo partir para cima do juiz e no jogo agora ele querendo partir para cima do Tietê. Mas aquela coisa, talvez o São Paulo esteja com aquela famosa sorte de campeão, porque justamente o Flamengo, que teria mais chances de diminuir essa distância, aliás, a última rodada do campeonato vai ser São Paulo e Flamengo no Morumbi, não sabe? O Flamengo, ninguém entende o que acontece, né? Perdeu o JJ. Traz um estagiário do Guardiola, não ganha nada importante já há mais de 10 anos. E o time oscila, mas acaba não engrenando. Aí traz o Rogério Ceni, que só deu certo no Fortaleza, tanto que o Fortaleza está aí na porta da zona do rebaixamento. E o time não lembra 1% daquela máquina que foi em 2019. Então tudo leva a crer que, caso não aconteça nenhuma catástrofe, o título, apesar de tudo, fique com o São Paulo, que apesar de passar por um jejum desgraçado, será um título surpreendente, visto que aquele elenco não foi montado para ser campeão. Porque como que você vai montar um elenco para ser campeão brasileiro contratando só um jogador, mesmo que a pedido do técnico? São curiosidades que o futebol brasileiro não funciona. Mas é isso aí, né? Enfrentar o Santos, provavelmente vai com o time em reserva, mas a gente sabe que o Santos é enjoado. E tem tudo para conseguir ainda manter esse embalo. Faltam 11 rodadas para acabar. O São Paulo está aí na porta de conquistar o seu 7º título, apesar de todos os percalços, apesar de todas as pedras no sapato que esse time tem, principalmente com o Red Bull Bragantino. Essas questões das pedras no sapato, meu amigo, sempre tem. Tipo assim, tem um time que sempre acaba sendo aquele time que ele pode não perder ponto, mas ele não ganha também. Tipo, olha só, ano passado, quem foi a pedra no sapato do Flamengo? Foi o São Paulo. O Flamengo não conseguiu ganhar o São Paulo brasileiro. Quer dizer, foram 2 empates. Por exemplo, o caso do... Tipo assim, São Paulo pode estar indo bem que for. Quer dizer, o Cruzeiro pode estar indo bem que for. Isso aqui foi em 2018, se não me engano. O Cruzeiro estava lá no... 2018, 2017. Tava lá no G4. Só que, mesmo ele estando embalado, ele perdeu as 2 rodadas para o São Paulo. Ou também, em 2019, o Grêmio perdendo para o Fluminense. O que eu achei interessante é que, concluindo essa rodada, mesmo com um jogo a menos, o Grêmio, ele é o time que tem menos derrotas no campeonato. Ele tem menos que o São Paulo, tem menos que outros times.
Só que ele é o time que mais empatou também no campeonato. Tipo assim, o Grêmio tem 3 derrotas no campeonato todinho. O segundo time com menos derrotas é o São Paulo, que tem 4. Em compensação, os empates, o Grêmio tem 12. E o segundo maior que empata é o Bragantino com 10. É só para algumas estatísticas e tal. E é isso. Falando sobre o Flamengo, a verdade é que o Rogério veio ao Flamengo para dar o título ao São Paulo, né? Ele não conseguiu dar da Copa do Brasil porque ele não assumiu o Grêmio. E se perdesse pro Grêmio, teria que assumir o Palmeiras de novo. Então ele vai assumir do jeito que dá, estando no Flamengo, né? Porque o time tava ganhando de 1-0. Realmente perdeu muitos gols no primeiro tempo, chances assim absurdas. Tanto do Gabriel quanto do Bruno Henrique. Chances que não se perde. E fez falta. Até como parafraseando o Lucas, né? Se não, quem não faz, leva. Só que o Fluminense, eu acho que o Fluminense podia tranquilamente ter metido um 6-1, porque também perdeu uns gols absurdos. Coisas assim, até mais absurdos que o do Flamengo, do meu ponto de vista. Então, vitória merecida do Fluminense. E a gente termina por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo. Aqui está o QR Code para doações, né? Vocês viram, né, durante a live, nós falamos nas últimas lives. Doa aí, nem que seja 50 centavos. E é isso, gente. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.